Olá, boa tarde. Nós estamos aqui dando prosseguimento à programação do Movimento pela Vida e tivemos aí um pequeno atraso com a nossa live com a Gisele Almeida, psicóloga transacional, que vai fazer uma abordagem bastante interessante nessa área, os estados de personalidade e o sentido de presença em tempos de ansiedade. É a edição Movimento pela Vida 2020, um novo tempo trazendo aqui para você que está chegando agora, conhecendo a nossa programação. É o segundo dia que nós estamos oferecendo uma série de atividades, cumprindo aí uma agenda positiva que perdura aí por 20 anos e agora totalmente virtual. Hoje é o segundo e último dia do Movimento pela Vida e nós teremos ainda até às 18 horas mais programações para você. Eu vou convidar a Gisele Almeida é psicóloga transacional, ela vai contextualizar o momento e os efeitos em todos nós. É uma proposta de revisão do sentido de presença quando parece que estamos sozinhos, perdidos, é, atordoados com essa circunstância de pandemia e também abordar um pouco o que é a análise transacional, uma teoria desenvolvida pelo canadense Eric Berne, sobre os estados de personalidade, fazer uma correlação com o conhecimento gnóstico também e falando dos 4 estados de consciência segundo a abordagem de Platão. Vou convidar a Gisele, vamos ver se a gente consegue dar prosseguimento aí à nossa conversa. Então, para a Gisele, aguardando a sua conexão e vamos ver se a gente garante aí mais uma atividade para você com a amorosa certeza de que estamos no caminho certo. Olá, Gisele, tudo bem? Olá, tudo Olá, bom? seja bem-vinda. Eu pediria que Obrigada. você colocasse o seu celular na vertical para a gente Ah, poder te ver. Isso, exatamente. Isso, perfeito. peraí, deixa eu ver se assim fica de cabeça para baixo. Fica. Fica, fica. É o plug, né? Que é a dificuldade de colocar com plug. Eu vou tirar qualquer coisa e depois a gente dá um jeitinho aqui. Isso. Se por acaso tiver caindo a bateria, né? Mas um grande prazer revê-la desde a última vez que nos vemos, já tem um tempinho, né? Gisele agora está radicada em Brasília, atuando em consultórios, e é uma grande satisfação, Gisele, te receber aqui no Movimento pela Vida, né? Você que já tem aí uma folha de contribuição com o Movimento pela Vida. Ano passado vocês estiveram conosco ali em Itaquaruçu, né? E agora, para você Foi ver que ótimo. a pandemia está trazendo aí para a gente essa possibilidade de operar no Movimento pela Vida aí totalmente virtual. E nós ficamos muito felizes, né, com a sua doação do seu tempo, né, dos seus conhecimentos aí sobre análise transacional. O que que a gente poderia começar falando sobre análise transacional? O que é, para quê, para quem e como? Tá bom. Então, eu queria agradecer pelo convite, né, de você ter me trazido nesse momento muito importante, né? E vejo o quanto é importante o movimento pela vida, todo o projeto, né? Vem nos ajudar nesse momento e ajuda no crescimento de todos nós, né? E aí eu vou contribuir falando sobre essa abordagem linda que é minha guia nos trabalhos psicoterapêuticos, né? E de Eric Berne, né, quem criou a análise transacional. E ele criou a análise transacional para os pacientes, por isso que a abordagem ela é fácil, porque ele gostaria que os pacientes entendessem, né, sobre seus próprios pensamentos, sobre suas crenças, né, sobre seus sentimentos, né, e poder promover a mudança no comportamento, né, realizar a mudança. Então, Eric Berne tinha essa intenção de tem uma teoria que objetivasse a autonomia do ser humano. E a autonomia para Berne é consciência, primeiramente, né? Ou seja, dar luz, né, ao que nós não compreendemos e que muitas vezes nós atuamos de forma automática, né, de forma impulsiva.
E a segunda coisa, ter espontaneidade, né? Então, consciência, espontaneidade e intimidade. Então, muitas vezes, né, na nossa educação, nós perdemos a espontaneidade, porque nós temos que adaptar a esse mundo, adaptar a família, adaptar o universo, né, adaptar a vida. E aí nós vamos deixando de lado certas qualidades, né, o nosso potencial para nos adaptar. E aí depois chega um momento que isso vai fazer falta, né? E a intimidade é mostrar tal como sou, ser transparente, né? E muitas vezes nós temos essa dificuldade, nós precisamos usar máscaras, né? Porque o que vão pensar, o que vão falar, né? Então eu não consigo ser espontânea e nem mostrar como eu realmente sou, desde que eu não tenho consciência, né? Então, Bernie, ele traz a abordagem da análise transacional e ele trata em termos de estados de ego, né? Então, essa personalidade são os estados de ego. Nós vamos abordar aqui para vocês como são esses estados de ego. E também é uma abordagem psicoterapêutica, porque tem várias técnicas e ferramentas que nos auxiliam na psicoterapia, para ajudar, né, as pessoas o cliente, né, a fazer suas mudanças, a viver o seu processo, né? Também é uma filosofia de vida. Então, a análise transacional ela é uma filosofia de vida positiva, porque acredita no potencial humano. Então, a visão da análise transacional é ir no potencial, olhar para as qualidades das pessoas, para resgatar, né, o que há de melhor em nós. Então, tem esses três aspectos, né, da análise transacional. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, né, que é de muita ansiedade, que é, né, que você estava falando aí, que é realmente um momento que acaba que nós nos sentimos perdidos, porque não sabemos o que vai ser amanhã, né? Não sabemos o que vai acontecer. Estamos vivendo essas incertezas, né, do momento. Então, isso gera em nós um desconforto, né? Isso tira de nós a noção que a gente tinha de uma organização de vida. Por um lado, parece ruim, mas por outro, nós temos que realmente criar uma nova visão, né, de nós mesmos, uma nova visão da nossa vida. Ou seja, acaba que todo esse movimento que está acontecendo nesse momento nos promove ou nos impulsiona a nos auto-observar, a nos olhar, a entrar em contato com a nossa interioridade, com quem somos realmente, né? E parar de viver a vida no automático, como se tudo estivesse muito bem. Mas para cada pessoa vai ter um efeito, né? Então, nós vamos falar um pouco disso, né, com a abordagem da análise transacional. Como é que está aí para vocês? Para você, Betânia, tá fluindo? Olha, tá bacana, tem um certo ruído, eu estou percebendo um certo ruído, não sei se tem outro aparelho sincronizado aí com você, que de repente o áudio mas está dando quase uma espécie de microfonia. Não está atrapalhando, estou te ouvindo bem, mas se puder diminuir, talvez o som de algum outro aparelho, né? Tem aqui no aparelho, vou tirar aqui. Né? E aqui onde eu tô, passa carro de som, passam uns barulhos aqui na rua. Hum, Aí eu gosto de entendi. colocar uma musiquinha pra ver se dá uma disfarçada, mas a gente tira. Está tranquilo. Tá Essa tranquilo. abordagem, assim, não é por acaso que nós identificamos esse como um dos temas assim importantes para essa entrega do movimento pela vida, justamente por essa circunstância em que nós estamos vivenciando. Então, nós temos aí várias pessoas que trabalham com constelação familiar, a Silene acabou de entrar, o Pietro, a gente já tem aqui uma participação, a Sheila Barak. Então, assim, é importante que você discorra de que maneira é que isso pode se apresentar como uma alternativa de busca, de cura para as pessoas. Uhum, claro.
Então, assim, a análise transacional, ela diz respeito à comunicação, né? Então, transações da comunicação, né? Que é um estímulo e uma resposta. Então, tudo a gente sabe que é causa e efeito, né? Então, esse momento está tendo uma causa e quais são os efeitos em nós, né? Nós reproduzimos, né, efeitos para essa situação que está acontecendo. E aí, essa comunicação, né, muitas vezes pode ser no nível interno, né, dentro dos estados do que é os estados de ego, e isso vai sendo projetado, né, nas relações. Por isso que a análise transacional ela faz uma análise da comunicação nas relações também, né? Então, olha que interessante. Nós possuímos, como eu estava falando, nós possuímos um núcleo básico para o crescimento. Então, já é natural que nós busquemos ou buscamos essa autorrealização, essa tendência a estarmos bem. Nós já estamos buscando isso de forma natural, faz parte de nós, né? Querer estar em harmonia, querer estar em contato com a nossa potencialidade. Porém, há os ruídos, né, na nossa personalidade que não permite que enxergamos o como vamos fazer. E aí acabamos indo para o automático. Então, muitas vezes, né, e Berne postulou, nós nascemos príncipes e princesas, porém a vida nos fez sapo, porque justamente nessa adaptação nós tendemos a abrir mão das nossas potencialidades, do que há de mais criativo, né? Que nós podemos realmente fazer transformações. E a gente vai abrindo mão disso para nos adaptar, como nós falamos, né? E aí não é funcional. Roseli, uma perguntinha, assim, o que me chama atenção na sua fala, quando você diz, nós abrimos mão dessas potencialidades, em tese, de príncipes e princesas, mas tudo isso no nível inconsciente, não é isso? No nível Ou não? sim, É porque são inconsciente, né? decisões de sobrevivência. Imagina que uma plantinha que é colocada na sombra, próxima ao sol, mas ela não bate o sol nela, ela vai se entortar todinha para buscar o sol, né? Porque é uma decisão de sobrevivência. Então, conosco é a mesma coisa, nós vamos tomar decisões, né, desde a infância, desde, né, lá na nossa trajetória, onde vai ser as nossas decisões de sobrevivência. Só que depois que nos tornamos adultos, aquelas decisões lá da infância não cabem mais. E aí começa a ter certas certos incômodos, né? Certos sintomas que não tá, tem alguma coisa errada. A gente começa a perceber que tem alguma coisa errada no nosso jeito de ser, nas nossas relações, como eu sinto minhas emoções. E a gente começa a separar tudo. Então, olha que interessante, não é funcional, né? A gente está falando aí da análise transacional em relação às emoções, em relação ao nosso corpo. Então, não é funcional separarmos mente, corpo e emoções, porque estão todos interligados, né? E a neurociência, né, com as suas pesquisas, nos mostra que um pensamento, uma emoção, ela tem um efeito neuroquímico no nosso corpo, né? Então, muitas vezes, as nossas emoções ou os pensamentos que nós temos se transformam em algo em nosso corpo e muitas vezes doença, né? Problemas, por isso que tem aí a psicossomática e que está tudo interligado. Então, quando a gente separa, é como se a gente não olhasse, né, para o que da importância que são as nossas emoções. Então, nesse momento que nós estamos com as emoções à flor da pele, né? E aí a gente ignora a emoção, suprime a emoção porque ela está atrapalhando, né? Não olhamos para a emoção, é como se escorregasse pelos dedos, né? Então, a análise transacional nos dá um norte de como lidar com as nossas emoções, como gerenciar as nossas emoções. E aí, dentro da análise transacional, tem duas formas de emoção.
que uma são as emoções autênticas que nós sentimos, né? Que é medo, raiva, tristeza, dentro de um estímulo real, né? Por exemplo, é natural que sintamos nesse momento medo. Por quê? Porque existe um estímulo real onde uma pandemia está matando milhares de pessoas. Nós vemos, né, os números contados nos jornais, né, do número de mortes. Então isso gera medo, gera insegurança. E é natural que tenhamos esses sentimentos, porque essa é a realidade, né? Então, tristeza, amor, alegria e raiva são sentimentos autênticos. Porém, nós podemos lá, né, na nossa trajetória de vida, ter alguma dessas emoções proibidas. E aí nós disfarçamos essas emoções. É quando começamos a ter problemas com isso, porque nós não podemos expressar nossas emoções autênticas, não sabemos lidar. Então, na hora que eu sinto uma emoção, muitas vezes eu não consigo fazer esse contato com essa emoção, porque eu nem entendo o que que é. E aí, né, a gente fala que é por isso que é importante o autoconhecimento, fazer terapia, porque se eu não consigo nem entrar em contato com a minha emoção, porque é muito difícil para mim, por exemplo, né, é, a pessoa perde um ente querido, o esposo, uma mulher perde seu esposo, e aí ela descobre depois da morte dele, né, ou durante o velório, que ela era traída por ele. Então, o que que gera? Duas emoções juntas. Uma é raiva e a outra, tristeza pela perda, né? Que a tristeza está ligada às perdas. E ela não pode sentir essa raiva se tiver nela algo que proíba que ela sinta essa raiva, porque ela é uma pessoa, né, que ela perdoa, e porque ela perdeu esse marido, e como é que ela vai, né, nesse momento de tristeza, onde todo mundo está triste, ela vai ter raiva dele. E aí é possível que ela entre em depressão, porque uma emoção é suprimida, uma emoção é abafada, né? Ela é proibida nesse momento, certo? Então, o que que acontece? Entrar em contato com as emoções de forma sem julgar se faz muito importante. E se faz muito importante nesse momento que estamos vivendo. Olhar o que que as nossas emoções vêm nos contar, né? Qual é a sua, como é a sua comunicação para nos dar um norte naquele momento ali, que é novo. Nós tendemos a sentir emoção e buscar decisões que já tomamos lá atrás, seja por um estado de ego da nossa criança, e aí é aquela menininha que vai responder, seja por um estado de ego que introjetamos das figuras parentais que nós tivemos, que são os nossos pais, professores, os amigos dos pais, todas essas figuras nós vamos introjetando. E esses são os estados de ego. E aí nós copiamos o jeito deles lidarem com a vida. Por isso que não tem autenticidade, né? Porque nós vamos pegando coisa dos outros e vamos colocando na nossa no nosso, na nossa personalidade. Então, a forma como eu respondo, eu vou buscar lá. Como é que mamãe fazia? E aí eu faço igual a mamãe, né? Durante a situação. Mas eu, Gisele, poderia fazer diferente. Então, o momento, o instante, só é possível para o estado de ego chamado adulto, que é o aqui e agora. Porque ele é capaz de olhar a realidade, de olhar esse momento presente. Então, o que que são esses estados de ego da personalidade, né? Como a gente estava falando, Eric Berne entende a personalidade em termos de estados de ego. Então, os estados de ego, eles são padrões de comportamento, de pensamentos e de sentimentos. E aí, dentro desses padrões, a criança que eu fui um dia, ela permanece em mim. E ela está ligada às minhas emoções. Por isso que as emoções que eu sinto pode
né, se modificar no sentido de disfarçar, porque aquela criança, ela tem um monte de fantasias, né, sobre a realidade. Então, se ela falar certas coisas, pode ser que não vão gostar dela. E aí ela se adapta. Eu vou falar o que querem de mim. Vou fazer o que esperam de mim, né? Então é a criança adaptada, porque cada estado de ego se subdivide. Então a criança ela pode ser adaptada e aí ela tem duas faces, né? Que uma é a submissa, vai fazer tudo conforme colocam para ela, ou ela vai ser a rebelde, né? Fala uma coisa e ela diz, vou fazer não. Oxi, quem, né? Por quê? Então ela já vai se colocar em oposição. E a outra parte, que é a criança positiva, é a criança livre, que tem essas emoções de forma livre, que é autêntica, que é criativa. A intuição está na criança, a imaginação está na criança. Então a forma de lidar com o novo, né, o humor, né, a brincadeira, a alegria está na criança, né? Então a liberdade também. Então, a forma de lidar com o novo é a nossa criança livre. E a criança adaptada, ela vai buscar na trajetória dela como que é feito as coisas, como são as coisas, porque ela teve que tomar decisões e aquilo que deu certo. Então, esse é o estado de ego criança. Então, muitas vezes nós vamos estar lidando com a vida num estado de ego de adaptação, sendo submisso ou rebelde. E aí tem o estado de ego pai, como eu estava falando, que são as introjeções que recebemos, né, da família, dos pais, do contato com as pessoas grandes da nossa vida. E aí a gente vai introjetando como mamãe fazia, né? Por quê? Porque nós precisamos disso para poder cuidar do outro, né? Só que tem o lado positivo e o lado negativo de tudo. E esse também, esse estado de ego vai ter esses dois lados, que é o pai crítico, e o pai crítico, ele tem um lado, né, de orientar, de mostrar o caminho, de te ajudar a você fazer por você mesmo, sem ele interferir, né, na verdade, de te nutrir com coisas positivas onde você é capaz. Então ele vai, né, na crítica dele, ele vai te mostrar que você pode fazer, porque você tem potencial, você consegue. Então ele te põe para cima, né? Esse é o positivo. O negativo ele vai falar: não falei que você não ia conseguir, não falei que você ia fazer isso, né? Você tirou 9, nossa, por que que não tira 10? Faltou, né? Estudar direito, né? Então ele vai pegar no pé, vai puxar para que a pessoa seja perfeita. Não tá para ele nada tá bom, ele precisa de mais, né? Então ele cobra, ele persegue, esse é o negativo. E muitas vezes nós funcionamos com esse estado de ego para nós mesmos, para conosco mesmo. Então fica uma conversa interna onde tem um pai crítico que fala assim, olha aí, você não vai dar conta. E aí ele vai meio que abafando o potencial da pessoa por conta dessas crenças. Então o pai são os nossos valores, né? Os nossos valores de certo e errado, né? Essas dualidades que vêm, né? Opiniões, as crenças que nós temos, inclusive até mesmo religiosas, muitas vezes está lá no estado de ego pai, mais do que no adulto, de constatar a realidade, né? De ter a experiência da vida. Então, o adulto é aquele que tem a experiência da vida, que olha, que está no aqui e agora, que olha para a realidade. Então, ele é o único que está no agora. Então, ele dá mais trabalho, porque os outros já vêm na nossa trajetória, né? Então, a gente já introjetou, já, né, vivenciou ali a criança. Então, a nossa tendência é ir para o passado. É ir para o passado ou ficar projetando o futuro, que são esses dois estados de ego. E para o adulto, estar no adulto, no momento presente, é mais trabalhoso, requer tempo, requer olharmos para isso, né? Requer
prestarmos atenção, ter uma certa concentração, né, para acessar o que se passa nos nossos sentidos, aquilo que nos chega, as impressões que nos chegam, certo? Como está, Betânia? Gisele, você está falando, né? E eu estou aqui pensando, né? Como é complexa, né? Toda essa conjuntura, né? Da mente, da psique, né? Desses estados Aham. psicoemocionais, afetivos, né? É extremamente complexo e assim um dilema também, né? Para a gente saber quem é que está operando naquele momento, qual é a postura que a gente está adotando, isso está relacionado com qual estado de ego. Eu diria, assim, na minha percepção, né, que eu não sou estudiosa da área, né, e tenho outra linha de formação, eu penso que o desafio parece que está muito focado no autoconhecimento, né, em algum tipo de trabalho interior, onde a pessoa vá buscar realmente elucidar esses padrões de comportamento para que ele tome um caminho, para que aprimore as condutas, né? As ações e as reações. É Isso, isso, mais ou menos isso? isso. Então, quando o Eric Berne fala dos estados de ego, ele fala em relação à análise estrutural, porque nós estamos vendo uma estrutura de personalidade. Então, existe essa estrutura. Então, nós começamos a saber identificar que a energia que circula nos três estados de ego, às vezes circula mais na nossa criança. Então, nós tendemos a estar na vida mais no estado de ego criança. Sabe aquela pessoa que você, conversando com ela, às vezes você olha assim, você parece um adolescente, você não sabe direito assim qual a idade dela, porque ela tá tão no estado de ego criança, ela expressa a criança muito, né? E tende a estar nessa rebeldia ou nessa submissão, né? Que é o mais comum para nós entrar na adaptação, porque é o que nos deu esse conhecimento de Ou, sobrevivência, né? ou dependência, né, Gisele? Ou de repente numa relação sempre de dependência, de falta de autonomia, não? Isso também. Relação de dependência emocional tem ligação com a nossa criança, com esse estado de ego criança, porque é justamente as emoções, é o estado onde estão as nossas emoções. Então, a criança ela tem necessidades básicas, né? Que não é só alimento, né? Não é só esse cuidado materno, mas existem necessidades básicas como reconhecimento, atenção, afeto. Então, o importante é saber que quando nós temos essas necessidades, nós vamos buscar que elas sejam supridas. E é interessante que Eric Berne diz que se nós estamos num deserto com sede, né, sem nada, nós somos capazes de beber água suja, não somos? Assim somos na vida. Se nós não temos forma de nos nutrir com, nós chamamos de carícias, né? Que seria esse afeto, esse reconhecimento, essa atenção. Se nós não temos como acessar isso, nós vamos buscar carícia negativa, que é uma briga, que são problemas, que alguma coisa nós vamos ter que nos nutrir, algum alimento, né? E se pode ser negativo, porque se eu não consigo positivo, antes o negativo do que não ter nada. Então pode ser Você que. sabe que isso. Ah, Perdão. pode Você falar. sabe que isso me chamou a atenção agora, assim, claro que as coisas vêm, né, e trazem memórias muito interessantes. Me chamou a atenção agora que eu me lembro que tinha uma propaganda na TV há algum tempo via de regra as pessoas acabam dizendo adote seu filho antes que um traficante o adote, né? Tem Ah, a ver com o que você está falando? tem a ver, porque imagina, ele vai ser reconhecido. Ele tem reconhecimento, porque ele tem poder. Se você vê o que que o traficante, o poder de um traficante, né, no morro, ou né, na localidade, ali ele tem reconhecimento do que ele está fazendo. Né? Ele é acolhido, ele tem ali uma ligação com o grupo, né? E tem toda uma coisa que sustenta
que ele esteja ali, que pode ser justamente isso, não é o positivo, né, o adequado, aquilo que nós, né, buscamos, que é natural, mas é água suja no deserto. Ele está no deserto da Suja no escassez. deserto. E, Exatamente. exatamente. Então nós vamos brigar pela água suja. Imagina isso. Que ponto nós podemos chegar para que possamos nos nutrir essas necessidades básicas? Então, por isso que vai ter dentro, que é até uma coisa interessante, uma ferramenta, né, para esse momento, que é a estruturação do tempo. Como nós estruturamos nosso tempo? E aí, nesse momento, nós pensamos, nossa, eu preciso organizar minha agenda, eu preciso revisar minha rotina. Tudo bem, isso é necessário. Porém, como é que no isolamento que nós estamos vivendo, nós vamos nos nutrir com essas necessidades básicas, né? Como é que vamos fazer isso? E a estruturação do tempo, ela é mais do que como ferramenta da análise transacional, ela é mais do que organizar a agenda de atividades. Ela envolve justamente 6 aspectos, que é o isolamento, que é uma forma como eu busco carícias, né? Ou seja, essas necessidades. Pode ser por isolamento, aquele momento que eu vou estar comigo mesma. Pode estar cheio de gente na minha casa, mas eu vou tirar um momento onde eu vou estar comigo mesma, onde eu vou revisar minhas coisas, onde eu vou fazer uma meditação, né? Estou ali eu comigo. Então eu me isolo, né, das pessoas. Às vezes a pessoa tem gente por perto, mas ela se colocou em isolamento, ela está somente com ela mesma. Então isso é uma Recolhida, né? Em coisa. recolhimento, né? Isso. É até um isolamento positivo. O isolamento negativo Positivo. é quando eu não quero, não consigo interagir com ninguém, né? Então eu tendo a ficar no meu mundinho e aí eu vou ficando muito ali, né, em si Se mesmo. mesmado. Ensimesmado, exatamente, essa é a Se palavra. mesmado. Então eu É. vou ficando muito ali e me desconecto totalmente do mundo. E aí isso de alguma maneira não vai ser benéfico para mim, porque imagina, eu só fico ali nos meus estados de ego, né? Daqui a pouco eu estou intoxicada com minha própria comunicação interna. E aí outra forma de estruturar o tempo é através de rituais. Rituais, nós ganhamos muitas carícias nos rituais. Mas não há tanto ganho assim, né? Por exemplo, são procedimentos que nós temos na nossa interação. Oi, bom dia, boa tarde, como vocês estão? Né? Como você tá? Tô bem. São esses rituais, né, dos encontros, os procedimentos de como lidar no primeiro momento, né? Então isso aí eu posso estruturar minha agenda só nisso. Eu não falo nada com ninguém, só oi, bom dia, e isso para mim já é o suficiente. E a superfície, né? É o suficiente e está na superfície, né? Isso. Por exemplo, tem pessoas que se sentem muito, vamos colocar assim, sente muito reconhecimento quando alguém, o fulano de tal, específico, fala oi, bom dia. Né? Então, assim, porque é aquela pessoa, então ela me viu, ela me reconheceu, ela me deu bom dia, né? Então, só isso aí, para a pessoa, é a forma como ela estruturou o tempo dela e que gera para ela uma carícia, dá esse alimento para ela. Mas há várias formas da gente fazer, estruturar nosso tempo. Outra é o passatempo, que é conversas, o filme que eu vou assistir, as músicas que eu vou ouvir, né, o videogame, os joguinhos. Né? Então a gente, né, salão de beleza, né, tem muito passatempo ali, umas conversas, né, da novela, do fulano, qualquer coisa assim, são conversas de passatempo, que também é superficial. E o passatempo ele tem a importância de unir as pessoas, né? De trocar com as pessoas no primeiro momento. Depois disso, vem as atividades. Então, atividade, sim, é meu trabalho,
né? Aquilo que eu faço, minhas tarefas em casa, né? Lavar louça, fazer comida, né? Meu curso que eu estou fazendo. Todas essas coisas são atividades. Academia, tudo isso é atividade. A atividade, ela é uma função muito do adulto, né? Como a gente estava falando, do estado de ego adulto. Então, por exemplo, o trabalho, né? É uma coisa que eu faço aqui, tá acordado, e eu tenho que fazer para, né, receber o meu salário. Então, isso é adulto. Se eu coloco o meu estado de criança nisso, pode ser que eu vou procrastinar. Então, a procrastinação, né? Então, da criança rebelde, né? Ai, que saco esse trabalho, ai, depois eu faço. Então, aí entra outros estados e começa a misturar nos nossos momentos outros estados de ego. Por que que a criança entra nesse momento? Por conta das carícias, das necessidades básicas. Então, Eric Berne fala que então, assim, cada estrutura que a gente vai entendendo na análise transacional, a gente vê que por trás de tudo, do nosso comportamento, da nossa forma de ser, tem aí essas necessidades básicas também. Como é que está, Betânia? Olha, está muito interessante e o que eu percebo, Gisele, ouvindo você falar, eu estou aqui, acredito que as pessoas que estão nos assistindo também ficam tentando fazer ponte, igual essa que eu fiz do traficante, né? Porque é tudo muito simbólico, né? É E, tudo muito simbólico, né? É tudo muito misterioso. Então, por exemplo, de repente, um funcionário numa empresa que procrastina uma determinada atividade, é, para quem analisa, para quem avalia o comportamento, imagino que um conhecimento como esse, uma percepção mais ampliada sobre esses estados de ego que de repente operam em determinadas circunstâncias, de repente isso ajudaria muito, né? Ajudaria muito para um feedback, para uma conversa, para um encaminhamento, né? Você perceber que alguém está procrastinando uma determinada atividade. Estou falando de ambiente de negócios, né? Isso em casa também com filhos, né? Por exemplo, o filho. Agora a gente está vivendo esse momento de pandemia aí, que os pais que têm crianças em idade escolar estão passando por um drama terrível, né? As crianças tendo que fazer atividade remota, usando tecnologias, na ausência dos colegas, na ausência direta do professor, em meio físico eu falo, né? Porque a presença em meio virtual também é presença como nós estamos aqui interagindo, mas é uma ausência física que gera uma lacuna, a lacuna do contato, do convívio e tudo mais. Então, observe que um pai e uma mãe, nesse momento que está nos assistindo, possivelmente essa live vai ficar gravada, alguém que tem a oportunidade de nos ver conversando aqui, a ideia é fazer ponte, né? Por exemplo, como lidar com meu filho, minha filha, que está procrastinando uma atividade que está sendo avaliada, que tem um docente lá na escola passando, como é que a gente consegue compreender esses estados que operam ali? Na criança, o ego de criança. E no adulto também, com o ego, manifestando esse ego criança, também eu acho que é de grande valia um conhecimento para quem quer aprimorar as relações, sobretudo, né? aham. Então, a criança, no caso aí, está estudando. Ela já é criança. O que que ela quer fazer? A criança, ela quer brincar, ela quer se divertir, né? No caso do adulto, a criança dele tem uma necessidade. Por isso que a autoobservação é ele olhar o que está acontecendo com ele, né? Qual a necessidade que ele tem naquele momento, acolher, né, as necessidades, porque às vezes a gente não olha, então a gente só fica naquela agonia, né, na ansiedade e procrastina, mas a gente não entra em contato com essa necessidade que está naquele momento. Então a criança, ela precisa estruturar o tempo dela, ou o pai, né, ajudar ela a estruturar, onde ela vai ter um momento de atividade, ou seja, fazer o dever de casa, fazer esse trabalho da escola. E se ela vai ter esse momento, é um acordo que eles vão fazer nesse estado de ego adulto. Vamos acordar aqui, você nesse momento, tal hora, até tal hora, você vai fazer isso. Em outros momentos, você vai fazer. Ela vai precisar de outros momentos para que ela possa se divertir, para que ela possa fazer outras coisas, como passatempo, né? Os entretenimentos.
Então, ela vai ter outros momentos para as outras coisas, mas naquele momento ali precisa ser acordado no adulto, que a criança também tem um estado de ego adulto, porque é o aqui e agora, né? E se você conversa com a criança por igual e entra no acordo com ela é capaz de atender, né? Então, com a criança é assim. Mas muitas vezes a criança, ela é criança, então é o pai e a criança. Tem essa hierarquia, né? Quando se lidar com a criança. Agora, quando é um adulto, não, vai ser sempre aqui no adulto, onde a conversa por igual vai ser acordado o que vai ser a atividade e ele precisa cumprir aquilo. E ele só vai cumprir estando no estado de ego adulto. O adulto, ele tem essa capacidade de trazer o outro para a okeidade. O que que é a okeidade? De estar bem, né? Então ele não entra na crítica, ele não entra no julgamento, ele entra, ele faz essa empatia, ele tem essa empatia pelo outro, ele entende a lógica do outro, o porquê que esse outro está vivendo aquilo ali, está naquele momento. E aí ele consegue trazer para um nível de igualdade onde eles podem entrar no acordo, onde as coisas podem ser resolvidas. Por isso que casais têm muitas, né? E agora a gente, na pandemia, tem que conviver 24 horas em casa, então tá havendo muitas separações, porque a comunicação não está fluindo. E para os casais terem um bom acordo, precisa vir para o nível do adulto, onde traz ali esse estado de okeidade para os dois, né? Onde eles vão combinar as coisas. Os casais também. Parece, Ah, pode falar. assim, é outra ponte, né, que eu quero fazer. Assim, parece Pode, que ótimo. essa questão, parece que o reconhecimento desses estados passa muito, assim, por essa observação, ou a pessoa tem condições de fazer isso sozinho, ou com ajuda terapêutica, né, que eu acho que é muito interessante a pessoa ter um apoio. Se a pessoa se percebe com esses conflitos, é interessante buscar um apoio psicológico, e assim, parece que a observação, o acolhimento dessas necessidades assume um papel importantíssimo, porque quando eu acolho, eu não estou negando, eu Uhum, acho que é o contrário da negação, o acolhimento, né? Acolher essa necessidade, reconhecer que eu tenho aquela necessidade. Por exemplo, casais que estão convivendo agora full time, né? Com uhum. a pandemia e tal. Antes ficava na superfície e no ritual. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu levo, você busca, traz, pega e leva aquela rotina mais ou menos no automatismo. Exato. Agora, com a convivência expõe, a convivência revela, ela é reveladora, e é no encontro onde ou os atritos acontecem ou as coisas se resolvem, não é isso? Exato, exatamente. E o que que acontece? Outra forma de estruturar o tempo são os jogos. Às vezes os casais, eles já têm os jogos onde eles fazem uma oposição ao outro, porque o jogo é aquilo que não é claro. A minha comunicação com o outro tem por debaixo dos panos, né, algo que fica subentendido. Então, existe uma comunicação aqui e para mim, pro meu nariz para dentro, como é dito na T, né? Do meu nariz para dentro eu subentendi coisas. Só que o outro também subentendeu coisas. E ninguém A falou nada. subliminaridade está perpassando aí esse diálogo que aparentemente era explícito, era claro, mas tem, como se diz, intenções por baixo do pano. Tem um segundo plano, tem um background aí que está cheio de controle, de, de recalques, muitas vezes, de mágoas, de coisas que a palavra não dita. Seria mais ou menos isso? Isso. E aí, lá pelas tantas, ele vai fazer uma coisa que eu subentendi que não era aquilo, era outra coisa. E aí eu levo um susto, né? Como assim você está fazendo isso? E aí o jogo ele tende a levar por um lado, onde no final alguém vai ter razão, alguém vai ganhar do outro. É um jogo competitivo. Alguém vai estar certo, mais certo que o outro, alguém vai ter mais razão, alguém vai sair por cima, né? Como dizem, sair por cima da carne seca. E essa vitória, Bernie diz que é uma vitória que tem um gostinho maligno, não é egóica, né? Vem dos estados de ego. Então, ela tem um gostinho maligno nos jogos. Não é uma vitória no sentido
livre da criança, no sentido honesto, né? Onde eles combinaram, onde as coisas deram certo e eles estão felizes por isso. É uma vitória onde alguém ganhou do outro, onde o outro saiu com aquele sentimento, aquele mal-estar, aquele sentimento de desvalia, de menos. Então, nessas relações é onde também a gente vê questão de autoestima baixa. E muito dessas relações também tem a questão do abuso, né? Relações abusivas, onde um, né, explora o outro, faz essa relação de extorquir o outro, e o outro abre e deixa. E aí começa a ter, né, todos esses problemas de dependência e de dificuldade de sair, né, de resolver. Então, tudo isso tem a ver com esses estados de ego, né, onde a gente não usa o adulto, onde a gente se perde, né, nessa posição, nesses posicionamentos. Então, se... Muito interessante. Aham, pode falar, Betânia. Eu gostei aqui, naquele briefing que a gente fez aqui, né, você colocar aqui sobre esses estados de consciência, né, e a correlação que Platão faz aí com esses quatro estados de consciência, né? Isso é bem legal, né? Então, os quatro estados de consciência, no gnosticismo, né, a gnose é o conhecimento universal, e nós aprendemos, né, no gnosticismo de Platão, e ele fala sobre os quatro estados de consciência, e a gente faz uma correlação com o mito da caverna, né? Então, para quem não conhece, no mito da caverna, tá lá né, uma sociedade, né, um grupo de pessoas vivendo dentro de uma caverna, e eles nunca saíram para fora. E lá dentro eles veem sombras do que tem lá fora, eles não veem a realidade como ela é. E eles vão entendendo coisas dessas sombras. E isso vira para eles uma realidade, né? Resumidamente falando aqui. E aí até que alguém sai da caverna. E quando essa pessoa sai da caverna que vê a realidade como é, ela volta para contar. Só que ela não é bem recebida, ela é tratada, né? Que absurdo que você está falando isso, não é isso, né? E aí, no diálogo, essas pessoas que estão na caverna começam a condenar essa que saiu, a nível até de agressividade, né? Chega no nível de agressividade. Então, essa é a ironia da história. E dentro dos ou dentro dos estados de consciência que Platão aborda, existe quatro, né? O primeiro deles se chama Eicásia. E a Eicásia é um estado mais brutal, mais instintivo, mais, vamos falar, onde o ser humano não tem consciência nenhuma. A consciência está completamente encoberta, né? Pelos egos, pela nossa obscuridade, vamos colocar assim, para não confundir estado de ego com isso. Então, nossa obscuridade vai cobrindo a nossa capacidade de consciência e nós vamos muito instintivos e automáticos nas respostas, né, ao mundo, aos estímulos. E muitas vezes com tamanha ignorância e agressividade. Então, esse é um dos estados de consciência que fala Platão. O segundo é pistes, e pistes são as opiniões, que tem a ver com esse estado de ego pai que nós estamos falando, as opiniões, os conceitos, né, as crenças, tudo isso que nós vamos introjetando, que vai guardando ali, nós vamos guardando no nosso subconsciente, é o estado de ego, é o estado de consciência pistes. E depois ele vem falar do estado de ego. Nossa, estou confundindo aqui estado de ego com estado de consciência. O estado de consciência de anoia, que é justamente o estado em que nós fazemos avaliações de nós mesmos, que nós observamos a realidade, que questionamos sobre as coisas, que a gente estava falando do adulto, e o adulto tem relação com esse estado de ego, que é avaliar o momento, que é perceber o que está se passando no agora, no instante presente. Então, quando estamos no instante presente, nós nos conectamos com a realidade, nós acessamos essa realidade do que está acontecendo aqui nesse momento.
né? O que que realmente está se passando? E o outro, o último estado de consciência de Platão, que é o estado nous, já é para além dos estados de ego que a gente estava falando, porque está ligado à consciência plena, à consciência universal, né? A esse aspecto mais elevado, né? Que o ser humano também pode acessar, que tem relação com a nossa espiritualidade também. Então, só vou ler aqui para vocês verem. É a perfeita consciência desperta. Nous é o estado de Túria, né? Dentro, lá do sânscrito, né? Estado de Túria, a perfeita iluminação interior profunda. Nous é a legítima clarividência objetiva, é a intuição, é o mundo dos arquétipos divinos. O pensamento noético é sintético, claro, objetivo e iluminado. Então, para chegar nesse pensamento noético, nós precisamos pelo menos estar no nível no estado de consciência da dianoia, que é, dentro do que Eric Berne fala, acessar o nosso estado de ego adulto, porque o adulto é o único capaz de integrar as outras partes. Porque imagina, se eu estou de férias e estou no momento de descanso, estou no momento para relaxar, para brincar, para me divertir, e eu levo para as minhas férias o meu estado de ego pai, como é que vai ser essas férias? Ele vai ficar, né? Nossa, que chato esse lugar. Criticando, reparando, falando de tudo, achando ruim, achando bom, dando opinião, quando na verdade o momento pediria a minha criança, meu estado de ego criança, né? Onde eu vou me divertir, vou curtir, vou relaxar, vou brincar, vou conversar com as pessoas, vou estar ali alegre naquele momento, né? Então, o adulto, o estado de ego adulto, ele é capaz de integrar os outros estados de ego para o momento. O que que é adequado nesse momento, nesse instante presente. Então, uma das dicas para o que nós estamos vivendo agora é avaliar em que estado de ego nós estamos. Né? Quando diante de uma situação, principalmente uma situação grave, né, de briga ou de, né, não sei se vocês viram o caso da médica que ela chegou cansada em casa de plantões, né, em relação ao Covid, muito cansada, querendo descansar, e tinha uma festa no vizinho. E aí ela pedia para baixar o som, e aí ela acabou indo lá e quebrou o carro de alguém pelo impulso de, né, do cansaço, de querer dormir, de querer descansar. Deu muita. Necessidade que ela tinha, a carência que ela tinha naquele momento, qual era, A né? necessidade dela era da criança, né? Era de descansar, de ter esse momento de acolhimento em casa, de ficar bem. E isso não estava sendo possível. O que que veio? A raiva, né? Que é Né? uma emoção autêntica. E o que que ela foi fazer? Ela foi lá e quebrou o vidro do carro do vizinho. E nisso, as pessoas da festa foram lá e bateram nela. Bateram nela, ela saiu quebrada desse evento, né? Então aí a gente já vê a situação, né, do estado de consciência, que é a icásia, onde as pessoas tomaram ali, né, em resposta ao ato dela, que também foi impulsivo, todo mundo foi com agressividade por conta do vidro do carro. E o julgamento, né? Gisele, eu gostei muito desse exemplo que você deu. Ah, E assim, eu gostei demais também da conversa. Não é à toa que a gente traz essa provocação, por exemplo, as pessoas que estão nos assistindo agora, que vão ver essa live, analisar por que esse pessoal está falando disso, qual é a importância que esse tema tem na atualidade, como é que eu aplico isso na minha vida, como é que a gente consegue transpor da teoria, a teoria vai ficar como psicólogo e na prática, eu, pessoa, ser humano comum, comum não, que todos somos, né, comuns, iguais, tudo, mas assim, eu que não sou psicólogo, eu que sou uma cidadã, estou tentando buscar o meu equilíbrio, reconhecer os meus estados, reconhecer, vamos dizer assim, quais são os estados de ego que estão operando em mim nesse momento de pandemia. Eu gostaria que nessas considerações assim finais, você nos desse, eu gostei da palavra dica também, dica.
qual seria a dica para alguém que é leigo, para alguém que nunca foi num consultório de psicologia, que nunca se ateve a análises assim de tamanha complexidade, assim, o que fazer? Qual é a dica assim mais importante para o momento em Hum, termos dessa busca de equilibrar, para que a gente não vá derivar para extremos em função dessa força externa que está operando aí sobre toda uma coletividade, né? isso. Então, a gente vem falando da necessidade de olharmos para as nossas emoções, de considerá-las aliadas, né, no nosso momento, porque aquilo que eu sinto, se eu entro em contato, e aí é quando eu estou no meu estado de ego adulto, porque ele está no presente, então eu vou olhar e avaliar o que está se passando comigo, porque se eu vou no automático, isso vai me fugir. Então, a primeira coisa é olhar, entrar em contato ou com as minhas necessidades, no caso da médica, né? Aquela minha necessidade era de dormir e descansar. E aí eu entro em contato e olho para a situação, o que que eu posso fazer? Porque quando eu entro em contato com essa emoção e acolho, ao invés de falar, ai que saco, eu tô sentindo essa angústia, ai que saco, eu tô, né, tá alguma coisa aqui me incomodando e tá ruim, eu entro em contato com amorosidade. Amorosidade é porque eu aceito essa emoção. Eu acolho. Eu acolho essa emoção. E aí depois, né, eu vou ver o que que ela quer me dizer, o que que está se passando. Às vezes eu preciso ter uma conversa franca com alguém, porque aquilo que ela falou não me fez bem, não foi legal. E aí aquilo ali fica, né? E olhando para isso, nesse primeiro momento, eu vou saber como ter uma atitude nova que corresponda com aquele momento, que tem correspondência com a minha emoção. Porque se eu vou no automático, eu vou responder ao que estava na minha vida lá atrás, que não tem nada a ver com agora, às vezes não tem nada a ver. Mas eu vou fazer o que eu fiz lá atrás. Por exemplo, brigar, né? Ou, né, fazer algo, discutir, né? Então, está nesses pontos, né? De olhar, acolher. Estar no presente também é um desafio muito grande, né? Sem os devaneios do passado, sem as prospecções para o futuro, sem as angústias, a ansiedade, é muito difícil também estar, se manter no presente, né, Gisele? Meditação ajuda? Isso que eu ia falar. Então, o que que acontece? A meditação, ela ajuda. Só que se a pessoa não tem um nível de concentração, ela não vai conseguir meditar por Vai causa ficar ansiosa sem poder meditar. disso. E aí, antes da meditação, por isso que tem os passos da meditação. E antes da meditação, saber concentrar é uma dica que a gente dá. Por quê? Porque a concentração é também o estado de ego adulto, é também o aqui e agora. E aí, por exemplo, o que que a gente pode fazer? Se eu faço diariamente um exercíciozinho de concentração, isso me permite estar em conexão comigo mesmo, que é o sentido de presença, né? Como é que olhar para isso? Onde é que está a minha presença? Como eu estou presente, né, naquilo que eu sou realmente? Então, para isso, é preciso um nível de concentração. Eu gosto de dar o exemplo do xadrez, porque o xadrez, né, olhar ali no tabuleiro, é como olhar a vida, né? Nós colocamos ali a nossa vida e aí a gente visualiza. E no xadrez, uma pessoa que joga xadrez, que entende como fazer os movimentos, as jogadas, ela estuda todo dia sobre aquilo, ela vai vendo quais são as possibilidades das jogadas do xadrez. Se ela não tem concentração, uma pessoa que não estudou nada, com concentração, é capaz de ganhar o jogo, porque ela tem uma percepção maior. Então, a concentração, ela nos faz estar em contato com os nossos sentidos e estar no presente a nível de ampliar nossa percepção. Então, nós conseguimos ver certas coisas que, sem concentração, nós não veríamos. Nós não perceberíamos, por exemplo, que o outro, por exemplo, estaria com um problema dele lá. E por isso que ele está respondendo daquele jeito. Eu já estou aqui na reação, eu fico muito na reação, porque eu não estou nem vendo o outro. Ele falou alguma coisa ríspida lá comigo e eu já reaciono e devolvo rispidamente também. Se eu estou Então, concentrado, eu escalando, percebo isso. Pode falar. eu diria assim,
calar a mente, diminuir o passo. Eu acho que talvez a respiração seja um fator também preponderante, né? Que a pessoa consiga obter o mínimo de harmonia possível para que ela não derive para esses extremos, para que ela não incorpore papéis